Vamos lá. Vamos retomar o nosso tema e acabar com ele. Acabar com o tema extinção do contrato de trabalho que a gente vai fazer agora. Não vou mais falar de nenhuma modalidade de extinção de contrato de trabalho. Eu só vou tratar de algumas formalidades necessárias para a extinção do contrato de trabalho, para a rescisão do contrato de trabalho. Vou falar de um artigo que é o artigo 477 da CLT. E é isso, o artigo 477 da CLT, ele é o primeiro artigo que começa a tratar da rescisão. E aí, se vocês colocarem atenção, começa no artigo 477, aí a gente viu o artigo 482, o artigo 483, 484, vamos falando dos artigos, né? Mas o 477, ele trata de alguns aspectos formais para a rescisão do contrato de trabalho. Um deles, e é o que chama mais atenção, é que ele foi alterado com a reforma trabalhista, o caput foi alterado e alguns incisos foram revogados. Por exemplo, agora, de acordo com o caput, o que cabe ao empregador, quando da rescisão do contrato de trabalho, é ele comunicar aos órgãos competentes, comunica ao INSS, comunica à Caixa Econômica Federal, enfim, comunica aos órgãos competentes sobre a extinção do contrato de trabalho e entrega ao empregado a documentação necessária comprovando a rescisão do contrato de trabalho. Com essa documentação, o empregado pode dar entrada, com estas guias, com estes documentos, o empregado pode dar entrada ao recebimento do seguro-desemprego, se for uma dispensa sem justa causa, e também pode dar entrada ao saque do FGTS da mesma maneira, se for uma hipótese de rescisão contratual que permite saque do FGTS, tá? Uma outra coisa que chama bastante atenção é a revogação do parágrafo 1º do artigo 477, e chama bastante atenção pelo seguinte: antes da reforma trabalhista, os contratos de trabalho que tinham mais de um ano de duração, tanto faz se é prazo determinado, indeterminado, o que importa era mais de um ano de duração. Neste caso, toda modalidade de rescisão contratual, todas elas, para ser válida a rescisão contratual e para ser válido o pagamento das verbas rescisórias, era necessário fazer esse acerto lá no sindicato dos trabalhadores ou no órgão do Ministério do Trabalho, órgão competente do então Ministério do Trabalho, que agora é o Ministério da Economia. Isso porque era necessário que houvesse uma assistência do sindicato para verificar se o empregado está ciente dos motivos da rescisão do contrato de trabalho, se ele está recebendo corretamente as suas verbas rescisórias. A finalidade era esta. Então, era uma formalidade obrigatória para validar a rescisão de contrato de trabalho. Não precisa mais dessa formalidade, foi revogado o parágrafo 1º. O que significa dizer que, independente da duração do contrato de trabalho, o contrato mais curto, o contrato mais longo, enfim, independente da duração do contrato de trabalho, não é mais necessária a homologação da rescisão de contrato, nem pelo sindicato, nem por nenhum órgão competente do Ministério do Trabalho, do agora Ministério da Economia, Secretaria Especial da Previdência e do Trabalho. Mas só tomem cuidado com uma coisa. Uma negociação coletiva pode negociar a obrigatoriedade da participação do sindicato. Então, o que eu estou dizendo aqui, o parágrafo 1º foi revogado, mas uma negociação coletiva pode obrigar a assistência do Sindicato dos Trabalhadores quando da extinção do contrato de trabalho. Este é um ponto. Outro ponto. Em sendo empregado estável, e aí vou falar um pouquinho da história, né? Em sendo empregado estável, lembra, ele pode renunciar à estabilidade, mas essa renúncia, ela precisa ser assistida, acompanhada pelo sindicato dos trabalhadores ou pela autoridade competente, se não tiver sindicato dos trabalhadores naquela localidade. E aí vai a Gerência Regional do Trabalho, o posto de atendimento do trabalhador, enfim, o órgão
existente ligado à Secretaria Especial da Previdência e do Trabalho. Aí valida, aí pode. Tá? Então, mais uma coisa, para aproveitar a pergunta que me foi feita no começo da aula. Em sendo estabilidade gestante, não é válida a renúncia, nem se tiver com a assistência do sindicato. Tá? Então, são alguns pontos a serem analisados aqui. Um outro ponto, ainda dentro do artigo 477, é que ele estabelece uma forma para o pagamento das verbas rescisórias. Estabelece mais do que isso. Ele estabelece a obrigatoriedade de discriminar num recibo, num documento, todas as verbas que estão sendo pagas naquele ato e o valor correspondente a cada uma delas. Então, a gente fala que é preciso discriminar todas as verbas rescisórias, cada qual no seu campo. Então, põe lá, aviso prévio, X reais. 13º salário, X reais. Férias vencidas, X reais. 1/3 de férias vencidas, X reais. Férias proporcionais e por aí vai. Então, é necessário discriminar cada uma das parcelas pagas, das verbas pagas, e o valor correspondente a elas. E, da mesma maneira, identificar quais são os descontos que estão sendo feitos no termo de rescisão do contrato, no acerto, né, que é feito na rescisão do contrato. Então, está descontando o INSS, põe lá, INSS, X reais. Imposto de renda, X reais. Enfim, os descontos que foram feitos. E é aí que a gente vê o valor líquido a receber. Mas percebe que, desse jeito, o empregado consegue olhar o termo de rescisão do contrato de trabalho e verificar se ele está mesmo recebendo cada uma daquelas verbas, se o valor de cada uma delas está correto. Então, isso tudo tem que ser feito conforme está no artigo 477. Especificar as parcelas pagas na rescisão do contrato de trabalho e o valor delas. E mais, como é feito o pagamento? Qual é a forma de pagamento? Ainda pelo artigo 477, o pagamento das verbas rescisórias pode ser feito em cheque visado, em dinheiro ou depósito bancário. Não é cheque de terceiro, não é cheque cruzado, é um cheque específico que chama cheque visado. Vale como dinheiro, mas é uma forma específica. E mais, aí vem a reforma trabalhista, que incluiu a possibilidade de depósito bancário, também estabelece o seguinte: se o empregado for analfabeto, o pagamento tem que ser feito ou em dinheiro ou em depósito bancário. Então, é uma formalidade a ser observada, sob pena de não ser válido o pagamento. Uma outra formalidade, e esta é importante, tanto quanto as demais, mas chama mais a atenção, é que existe um prazo para pagar as verbas rescisórias. Esse prazo também foi alterado com a reforma trabalhista. A reforma trabalhista entrou em vigor no final de 2017. Então, embora já tenha algum tempo, é bom a gente prestar atenção nessas alterações. Agora, o prazo não depende de aviso prévio, se cabe, se não cabe, se teve ou se não teve. O prazo é unificado. O prazo é de 10 dias contados do término do contrato de trabalho. Terminou o contrato de trabalho, tem prazo de 10 dias para fazer o pagamento das verbas rescisórias. E se não fizer? Aí cai no parágrafo 8º do artigo 477. Parágrafo 8º do artigo 477 estabelece que se não for cumprido o prazo para pagar as verbas rescisórias, então é caso de mora no pagamento das verbas rescisórias, o empregador é obrigado a pagar uma multa em favor do empregado, independente da multa que ele vai pagar administrativamente. Mas ele tem que pagar uma multa em favor do empregado no valor correspondente a um mês de remuneração. Então, tem umas expressões do dia a dia que são... A gente sempre vê, né? É a multa do artigo 477? A multa do artigo 477 é essa. Quando as verbas rescisórias não forem pagas no prazo correto, o empregador tem que pagar uma multa para o empregado. É por isso que toda vez
que tem uma petição inicial, uma reclamação trabalhista, que pede verbas rescisórias, que as verbas rescisórias não foram pagas, um pedido acessório obrigatório é o pedido da multa do parágrafo 8º do artigo 477 da CLT, porque não foi respeitada uma formalidade para a rescisão do contrato de trabalho, que é o prazo no pagamento das verbas rescisórias. Estas são as formalidades que precisam ser observadas, sobretudo pelo empregador, para fazer a extinção do contrato de trabalho, rescisão contratual. Última coisa que eu vou falar sobre este tema é um aspecto que é o seguinte. Tem um artigo na CLT, que é o artigo 453. O artigo 453 trazia uma outra modalidade de extinção de contrato de trabalho. Trazia não, ele traz uma outra modalidade de extinção de contrato de trabalho. É a extinção do contrato pela aposentadoria voluntária. O que é aposentadoria voluntária? O empregado preenche o requisito legal, solicita a aposentadoria. Eu não quero mais trabalhar, vou me aposentar, solicita a aposentadoria. De acordo com os parágrafos 1º e 2º do artigo 453, a aposentadoria voluntária era, então, motivo de extinção de contrato de trabalho. Então, existia uma outra modalidade de extinção de contrato de trabalho. Acontece que o STF foi questionada junto ao STF a constitucionalidade, ou melhor, a inconstitucionalidade dos parágrafos 1º e 2º do artigo 453. E o STF disse que esses parágrafos são inconstitucionais. Portanto, depois da decisão do STF, pela inconstitucionalidade dos parágrafos 1º e 2º do artigo 453 da CLT, não se pode mais entender que a aposentadoria voluntária é causa de extinção do contrato de trabalho. Não é. Tá? Por isso eu nem elenquei a aposentadoria voluntária como um dos tipos de extinção de contrato de trabalho. Tá certo? É isso, então. Talvez já foi falado para vocês, mas eu vou falar de novo. É a história da dispensa discriminatória. O judiciário trabalhista ele tem tentado coibir, tentado desestimular, tentado impedir as dispensas discriminatórias. Mas tem uma que foi prevista, que está tratada expressamente numa súmula do TST, é a súmula 443. 443 do TST. Esta súmula específica, 443 do TST, ela presume ser discriminatória a dispensa sem justa causa de empregado portador do vírus HIV ou outra doença grave que suscite estigma ou preconceito. O que o TST está dizendo? Ele não está concedendo garantia de emprego para estes casos. Ele também não está concedendo estabilidade para estes casos. Ele só está dizendo o seguinte: o TST presume que é discriminatória a dispensa de empregado que tem HIV ou qualquer outra doença grave que implique em estigma ou preconceito. Vale lembrar que presunção permite prova em contrário. Então, é permitido ao empregador demonstrar que houve uma dispensa sem justa causa, mas ela não tem nenhum nexo com a doença grave, ou com HIV, ou qualquer outra doença grave,
que resulte em algum tipo de estigma ou de preconceito, e aí a dispensa é válida. A mesma coisa, e se não consegue demonstrar, é aplicada a presunção. A súmula estabelece que esse empregado deva ser reintegrado, mas a jurisprudência tem, ao invés de aplicar a reintegração, aplicado a indenização substitutiva, o que reforça que não é caso de estabilidade, tá? A mesma... Pois não. Professor, e quando, por exemplo, a HIV atrapalha no serviço, por exemplo, tem um salão de beleza que faz manicure, e a pessoa que faz a manicure tem HIV, e por isso as pessoas deixam de ir lá arrumar as unhas. Isso não pode ser motivo também, não? Vamos ficar numa situação complicada aqui, que é a seguinte, né? Esse ato é um ato preconceituoso, discriminatório? Cientificamente é. Porque o fato da manicure ter HIV, se ela usar luva, não tem nenhum risco de contágio. Se não tem nenhum risco de contágio, não tem justificativa ou motivo para ela ser dispensada. Oi. Yara. Pera, deixa eu só terminar o raciocínio. Então, assim, essa dispensa, ela possivelmente será considerada uma dispensa discriminatória. Ah, não. Então, neste caso, é uma situação específica, porque é uma outra doença, que é uma doença infecto-contagiosa, e não tem luva, não tem como impedir, é respiratória, por exemplo, então, aí você tem motivo para fazer a dispensa. Então, aí ela não é discriminatória, porque você tem um motivo justo para que haja. Você não tem uma justa causa, mas você tem um motivo justo para que haja a rescisão contratual. Você tem motivação para isso. E a motivação não é o preconceito, não é a discriminação. O que o judiciário tem tentado impedir é preconceito, é discriminação. Se existe um motivo justo, não a justa causa, mas um motivo justo, aí nós não estamos falando de preconceito nem discriminação. E aí é o caso a caso que vai dizer. Pois não, quem ia fazer a pergunta pode fazer. Eu que fui Vamos lá. Não, é porque todos os salões hoje, atualmente, existe muito a questão da higiene, da manicure, uso de luvas, uso de até mesmo óculos, uso de touca. Então, é muito cobrado. A vigilância sanitária chegar e não pegar esses requisitos, em São Gotardo ainda não é tão como nas cidades grandes, mas como eu já trabalhei em BH, cidade bem, né, capital, é muito cobrada essa questão da higiene. E o vírus da AIDS, ele não é transmitido através do alicate. Isso foi cientificamente provado. Ele não resiste muito tempo, apesar de ter todos os cuidados de esterilização, higienização, mas é comprovado. E a questão a questão da pessoa ter ou não HIV, em muitos lugares que eu trabalhei, ela é sigilosa, ela não fica escrito na testa da pessoa, eu tenho HIV, justamente porque o empregador dá a oportunidade da pessoa ter uma vida, um trabalho comum com todas as outras pessoas, porque ela é capaz de exercer aquele trabalho. Né? O HIV, hoje em dia, é muito difícil saber quem tem e quem não tem, porque os tratamentos evoluíram muito, né? Sim. Agora, a hepatite B, as outras coisas, gente, é muito mais comum do que as pessoas pensam e as pessoas não se preocupam com esse fator. Eu fico impressionada. Micaela, eu não sei a sua idade. Mas... Não precisa me falar não, Micaela. Mas é o seguinte, quando surgiu, na década de 80, o vírus da HIV, era uma doença muito desconhecida. Muito. Então, na época, teve muita discriminação e muito preconceito. Ainda. Mas veja, a súmula fazia todo sentido, e ainda faz todo sentido, por conta da quantidade de gente que perdia o emprego simplesmente por ser portador de HIV. Então, a intenção do TST
falou assim, olha, se é uma dispensa discriminatória, preconceituosa, ela precisa ser impedida, ela precisa ser desestimulada. E aí, no embalo... Então, hoje a gente fala da HIV nesse contexto que você está trazendo. Mas, então, você deve lembrar que na década de 90 mesmo, né, no começo dos anos 2000, era muito preconceito, era muito discriminado quem tinha. Então, hoje a gente nem sabe quem tem. Né? Então, não tinha um tratamento ainda, a doença estava sendo, né, estava sendo estudada, estava começando ainda, eu lembro perfeitamente de todos Então, nesse contexto, faz muito sentido a súmula, né? Para tentar falar assim, ó, discriminação não cabe. Olha um outro caso de discriminação, aí não é nem preconceito, é discriminação mesmo. Tem empregado que vai testemunhar para um outro empregado, um ex-empregado, mas ele ainda trabalha na empresa. É lógico que a empresa fica muito chateada quando ela vê um empregado dela indo testemunhar para um ex-empregado, para o reclamante. E aí tem casos que a empresa dispensa um empregado por causa dele ter sido testemunha. Se ficar demonstrado que é discriminatória, essa dispensa vai gerar indenização reparatória. A mesma coisa, tem empregado que aciona a empresa, ajuiza uma ação contra a empresa enquanto ele ainda está trabalhando. Se ele for dispensado por conta disso, haverá uma reparação, porque é uma dispensa discriminatória. Toda dificuldade aqui vai ser demonstrar se é discriminatória ou não a dispensa. Se ficar demonstrado que ela é discriminatória, que a motivação é preconceito e discriminação, haverá reparação indenizatória disso. Tá? Então, é fácil comprovar? Não é. É fácil demonstrar? Não é. Se ficar demonstrado, sim. Agora, no caso da HIV, da AIDS e outra doença, é presumida a discriminação. Aí inverte o ônus da prova, é o empregador que vai ter que provar, não foi por causa disso que ele foi dispensado. E assim, eu ainda acho assim, a pessoa passa uma situação constrangedora e humilhante, porque eu conheço muitas pessoas cadeirantes, pessoas às vezes que faltam membro, que são tão capazes quanto uma pessoa que tem todos os membros normais, todos os seus fatores, né, tem tudo normal e tem muito mais capacidade e sofre essa discriminação. Tanto que já tem o projeto de inclusão, que é obrigatório. Vaga, eu acho um absurdo a gente ter que marcar vaga para cadeirante, porque o povo não respeita mesmo, não tem consciência. Eu acho desumano, é muito desumano. E eu acho humilhante a pessoa ter a capacidade, a pessoa poder fazer tudo que a gente faz e, às vezes, com muito mais inteligência e muito mais perfeição e ser discriminado por causa disso. Deixa eu só fechar essa história, que é a seguinte. Semana passada eu vi um julgamento do tribunal, aí de Minas Gerais, do TRT da terceira região. E a discussão era essa. Uma empregada ajuizou uma reclamação trabalhista, ela era portadora de HIV, e alegava que a dispensa dela era discriminatória e pedia uma reparação, pedia indenização pela dispensa discriminatória. E a empresa alegou que ela não sabia que a empregada era HIV, que ela era soropositiva, e que então não tinha como ser discriminatória a dispensa. E provou que ela não sabia. E aí a empresa ganhou a ação, viu? E o TRT manteve a sentença. Confirmou que não era caso de reparação, porque não era uma dispensa discriminatória, tendo em vista que nem o empregador sabia que a empregada era HIV, era soropositiva. Então, tudo vai depender de demonstrar se é ou não é discriminatória a dispensa. Tá? E é isso, viu, gente? Aí terminei a extinção de contrato de trabalho, o término do contrato de trabalho. Terminei este ponto. E vou abrir outro. E vou começar a conversar sobre outro ponto. Que também tem, de certa maneira, uma relação com a extinção de contrato de trabalho. É outro direito, é outro tema, mas está relacionado à extinção do contrato de trabalho. E este outro direito, este outro tema, é exatamente um que eu usei como exemplo agora há pouco. É o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. É o FGTS.
FGTS. FGTS. Vamos lá. O FGTS não está regulamentado na CLT, não está nem previsto na CLT. O FGTS é regulamentado em lei específica. E a lei em vigor que trata do FGTS é a Lei 8.036 de 1990. É claro que ela vem sofrendo alterações no tempo, mas a que está em vigor é ela, a 8.036 de 1990. Ela não é a lei que criou o FGTS. O FGTS foi criado na década de 60, mais precisamente em 66. E quando o FGTS, que não existia, quando o FGTS surgiu, quando o FGTS foi criado, ele teve como justificativa para a sua criação, eu falo que assim, ele teve como uma justificativa formal para a sua criação, ele ser uma opção mesmo, uma opção ao modelo de estabilidade decenal adotado pela CLT. Ele também tem como finalidade ser uma poupança compulsória para o trabalhador, para o empregado, mais precisamente. E ele também ser uma fonte de arrecadação de verba, fonte de arrecadação de verba mesmo, de receita, para o sistema financeiro de habitação. E temas correlatos aí. Então, quando a gente fala de FGTS, nós estamos falando dessa destinação. Mas deixa eu explicar um pouquinho que história que é essa do ser uma opção para o modelo de estabilidade decenal. Eu acho que é o artigo 492 da CLT que trata dessa estabilidade decenal. Então, era uma estabilidade geral para todos os trabalhadores. Então, até a entrada em vigor da lei do FGTS, existia um modelo de estabilidade geral na CLT. E, de acordo com este modelo de estabilidade geral na CLT, todo empregado que trabalhasse mais de 10 anos para o mesmo empregador, ele adquiria estabilidade no emprego. Todo empregado. O requisito legal para se tornar estável era trabalhar mais de 10 anos para o mesmo empregador. Por isso a estabilidade geral, estabilidade seletista, estabilidade decenal, é a mesma coisa. Decenal porque precisa de 10 anos. Seletista porque ela está prevista na CLT para todos os empregados. Então essa é a estabilidade seletista. E aí tinha um problema muito grande, que é o seguinte, vocês sabem, né? Quando o empregado é estável e o empregador não pode dispensá-lo sem justa causa, isso engessa um pouco a dinâmica da empresa. E parece que gera até um efeito psicológico na empresa. A empresa, por alguma razão, ela se sente incomodada de ter empregado estável. E às vezes é um ótimo empregado, às vezes é um empregado que produz, é um empregado responsável, é um ótimo empregado, que trabalha correto, que cumpre as suas obrigações contratuais, mas basta ele se tornar estável, a empresa já começa a ver complicada a situação. Então as empresas não gostavam de ter empregados estáveis. E existia uma pressão muito forte para derrubar a estabilidade decenal da CLT. E nesse movimento, para tentar derrubar a estabilidade decenal da CLT, foi criado o FGTS. Como assim para derrubar a estabilidade decenal? Olha o que o FGTS fez. Ele, inicialmente, era facultativo, opcional. O empregado escolhia se ele ia ser optante do FGTS ou se ele ia ficar com o modelo de estabilidade da CLT. Se ele iria ficar com o modelo de estabilidade da CLT, ele não teria os depósitos de FGTS, ele não teria direito ao FGTS, não ia ter nenhum desses depósitos. Mas poderia ter estabilidade se ele trabalhasse mais de 10 anos com o mesmo empregador. Por outro lado, se o empregado optasse pelo FGTS, se ele fosse optante do FGTS, ele iria ter os depósitos de FGTS, mas não teria como adquirir a estabilidade decenal. Então, é claro que os empregadores, quando iam contratar,
já muito antipáticos à ideia da estabilidade seletista, eles, de certa maneira, pressionavam os empregados a escolher o modelo da estabilidade do FGTS. Então, já era comum os empregados optarem pelo FGTS, portanto, não ter direito a essa estabilidade da CLT. Muito bem. Aí vem a Constituição Federal de 88, 88, hein? Mais de 30 anos. Aí vem a Constituição Federal de 88, inciso 3, que torna o FGTS obrigatório para todos os empregados. Todos os empregados, urbanos e rurais. Todos, então, optando ou não, passam a fazer parte do FGTS. E assim, o FGTS, como sendo obrigatório, tornou impossível a aquisição da estabilidade seletista, da estabilidade decenal. Porque os requisitos, depois da criação do FGTS, passaram a ser 2. Trabalhar mais de 10 anos para o mesmo empregador e não ter o FGTS. E não ser optante do FGTS. Ou é estável, ou é FGTS. Aí vem a Constituição Federal e fala assim, FGTS todo mundo vai ter. É obrigatório. Com isso, ninguém mais consegue, depois de 88, adquirir a estabilidade decenal. Então, o FGTS não só foi uma opção, um modelo diferente do modelo estabilitário, como também passou a ser uma medida que contribuiu para eliminar a estabilidade decenal, para eliminar a estabilidade seletista. Por isso, a não ser que seja um empregado muito antigo, imagina, que em 88 ele já tinha mais de 10 anos para o mesmo empregador, não era optante do FGTS, então ele já era estável. Esse mantém a estabilidade, mas ele já tem que ter pelo menos 40 anos, 40 e poucos anos, mais, né? 42, 43 anos na mesma empresa. Então, não é comum. Aliás, é bem rara essa situação. Então, o FGTS não só é uma opção para o modelo de estabilidade, como depois da Constituição Federal de 88, ele eliminou a possibilidade de adquirir a estabilidade decenal. E aí vale o seguinte, empregado doméstico, na Constituição Federal de 88, não tinha direito ao FGTS. Mas a partir de 2015, entrou em vigor a Lei Complementar número 150, e a Lei Complementar número 150 de 2015 também tornou o FGTS obrigatório para empregado doméstico. Então, FGTS é um direito para todos os empregados, rurais, urbanos e domésticos. Todos os empregados têm direito a FGTS. E além dos empregados, tem mais uma categoria que não é empregado, mas também tem direito ao FGTS, que é o trabalhador avulso. Mas voltando para os empregados, todos eles têm direito ao FGTS. Muito bem. O que é FGTS? O que significa FGTS? FGTS é uma conta bancária aberta pelo empregador no nome do empregado e movimentada por depósitos mensais feitos pelo empregador, mas que só podem ser utilizados pelo empregado nos casos previstos em lei. Então, o FGTS, o que é isso? É uma conta bancária. E ela é aberta pelo empregador, mas já no nome
do empregado contratado. Cada empregado tem uma conta bancária no seu nome que é movimentada por depósitos que o empregador faz mensalmente nesta conta, que é em nome do empregado. Isso é FGTS. Quem administra as contas bancárias de FGTS, e a única instituição legitimada para isso, é a Caixa Econômica Federal. Todas as contas de FGTS estão na Caixa Econômica Federal. Porque só a Caixa Econômica Federal pode administrar o FGTS. Então, quando o empregado é contratado, é aberta uma conta lá na Caixa Econômica Federal, vinculada para o FGTS. É a tal da conta vinculada. Por que é conta vinculada do FGTS? Porque nessa conta não entra mais depósito nenhum que não seja o depósito mensal feito pelo empregador. Porque nesta conta não tem movimentação nenhuma que não seja os depósitos feitos pelo empregador e quando o empregado tiver autorizado, pela Lei 8.036, fazer o saque desses depósitos. Fora isso, não tem nenhuma outra movimentação. Então, não tem depósito de aluguel, não tem depósito de fornecedor, não tem pagamento de conta, nada. Só é movimentada para FGTS. Por isso é conta vinculada do FGTS. Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. É isso que é FGTS. É a unificação da administração das contas para a Caixa Econômica Federal foi na Lei 8.036 de 90. Então, antes de 90, vários bancos, a critério das empresas, poderiam administrar conta do FGTS. Em 1990 unificou, as contas que já existiam foram transferidas para a Caixa Econômica Federal e as contas que foram abertas, todas elas foram abertas já na Caixa Econômica Federal. Então, cada empregado tem a sua conta de FGTS. Às vezes, tem mais de uma conta. Não era para ser assim, mas às vezes tem mais de uma conta. O que aconteceu? Que às vezes ele tem mais de uma conta. Cada vez que ele é contratado, o empregador abre uma conta vinculada de FGTS para ele. Então, tem empregado que para cada emprego que ele tem, ou teve, tem uma conta diferente de FGTS. Mas tudo conta vinculada, tudo com a mesma natureza, a mesma finalidade, e tudo sendo a mesma coisa. Conta vinculada do FGTS. Muito bem. O que são esses depósitos mensais que o empregador faz? É o seguinte. Na época da estabilidade seletista, da estabilidade decenal, a partir do primeiro ano de trabalho, para cada ano que o empregado trabalhasse, quando ele fosse dispensado sem justa causa, ainda não era estável, então. Contrato de 7 anos, contrato de 5 anos, contrato de 4 anos, enfim. Antes dele adquirir estabilidade. Se ele fosse dispensado sem justa causa, ele tinha direito ao recebimento de uma indenização pelo tempo de serviço. É a indenização pelo tempo de serviço tratado na CLT. E é uma indenização devida no caso de dispensa sem justa causa. Quando entrou o FGTS, essa indenização por tempo de serviço foi substituída por uma outra indenização, mas agora atrelada ao FGTS. Por isso, a natureza de poupança compulsória. O empregado optante pelo FGTS, e agora, depois de 88, o empregado que tem FGTS, todo mês, o empregador deve depositar o correspondente a 8% da remuneração mensal do empregado na sua conta vinculada do FGTS. Primeiro, qual que é a base de cálculo?
A base de cálculo é a remuneração mensal. Vale lembrar que remuneração mensal é o conjunto, é a somatória de todas as verbas que têm natureza salarial. Então, soma tudo que tem natureza salarial que o empregado está recebendo naquele mês, e é sobre este valor que é calculado o depósito de FGTS. Então, incide sobre horas extras pagas, incide sobre gorjetas pagas, incide sobre 13º, que tem natureza salarial, incide sobre os adicionais, adicional de salubridade, adicional, enfim, todas as verbas que têm natureza salarial, soma tudo, essa é a base de cálculo para o FGTS. Valor dos depósitos, 8% desta remuneração mensal. Todo mês, o empregador deposita 8%. Importante, hein? Esse valor não pode ser descontado do empregado. Quem deposita FGTS, quem arca com o valor do FGTS, é o empregador. É ônus dele suportar com o valor do FGTS. Bom, então não pode descontar do empregado, não pode abater da remuneração do empregado. O FGTS, o empregador banca, ele que paga o FGTS. 8% todo mês. E quando o empregado é dispensado sem justa causa, ele vai até a Caixa Econômica Federal, com os documentos fornecidos pelo empregador, e saca, e levanta essa importância. Por isso a tal da poupança compulsória. Quando ele é dispensado sem justa causa, ele não tem mais aquela indenização compensatória, aquela da estabilidade decenal, mas ele tem direito aos depósitos, a sacar os depósitos do FGTS, sacar, levantar o valor depositado do FGTS. Foi trocado, nesse caso, a estabilidade pelos depósitos de FGTS. No caso de empregado aprendiz, o valor do FGTS é outro. No caso de empregado aprendiz, o valor do FGTS é de 2% da remuneração. No caso de empregado aprendiz, é 2%. Tem um outro caso, que o depósito também é de 2%. De previsão legal. Esse outro caso é o caso da Lei 9.601, de 98. O que é a Lei 9.601, de 98? Bom, a Lei 9.601, de 98, ela tem dois temas. Um tema é o banco de horas, é a lei que implementou o banco de horas. E o outro tema desta lei é a criação de um contrato por prazo determinado para incrementar a abertura de novos postos de trabalho, para contratar novos empregados, aumentar a quantidade de contratações. De acordo com essa lei, a 9.601, a empresa que tem até um número X, ou acima de um número X de empregados, ela pode contratar mais empregados, novos empregados, no modelo de contrato por prazo determinado. E se a contratação foi feita de acordo com a Lei 9.601, estes novos contratos de trabalho, por prazo determinado, com duração máxima de 2 anos, os depósitos de FGTS, neste caso, podem ser de 2% da remuneração mensal. Vai ter depósito mensal, mas num valor diferente. Porque a finalidade da Lei 9.601, neste ponto, era diminuir o desemprego, era incentivar as empresas a fazer novas contratações, a aumentar a quantidade de empregados que elas tinham. E nessa linha de raciocínio, para incentivar, para aumentar a quantidade de postos de trabalho, diminuir o desemprego, uma das atrações que a legislação trouxe para o empregador foi um valor menor do FGTS, valor de 2% mensal do FGTS. Tá? Então, esses são os depósitos do FGTS. É claro que todo mês que o empregador deposita o FGTS, no final do contrato de trabalho é a somatória de todos esses meses, de todos esses depósitos.
E esses depósitos têm juros e atualização monetária. Como é uma conta bancária, a Caixa Econômica Federal ela disponibiliza o extrato bancário da conta do FGTS. E quem tiver acesso a algum extrato bancário da Caixa Econômica Federal, da conta vinculada do FGTS, vai ver que aparece assim, tem o depósito do mês tal. Aí na sequência vem a sigla JAM, JAM, quer dizer juros e atualização monetária. É um índice bem baixinho, viu, gente? É um índice bem baixinho, não dá para... Bom, aliás, como todos os índices hoje, né, de atualização. Mas tem atualização, tá certo? Esses são os depósitos de FGTS. Tem só uma peculiaridade para depósito de FGTS de empregado doméstico. O valor é de 8% também. Então, empregador doméstico, todo mês, deposita 8% da remuneração do empregado doméstico na conta vinculada do empregado no FGTS, ou do FGTS. Só que o empregador faz esses depósitos num documento específico que é o E-Social. E nesse documento específico, além dos depósitos mensais de 8% da FGTS, ele também deposita um valor correspondente a 3,2% da remuneração do empregado. O que é esses 3,2%? Eu vou falar na sequência, que se o empregado for dispensado sem justa causa, ele tem direito a uma indenização. Então, no caso de empregado doméstico, ao invés do empregador pagar a indenização na rescisão do contrato, ele vem diluindo este valor durante todos os meses do contrato de trabalho. E diluindo corresponde a 3,2% ao mês da remuneração do empregado. E se lá no final tiver uma dispensa sem justa causa, o valor da indenização já foi depositado junto com o FGTS, o empregador doméstico não precisa desembolsar o valor da indenização. Então, essa é uma peculiaridade para o empregado doméstico. Mas veja, DFGTS continua a ser 8%. Segue a regra, tá? E o tema que eu vou falar agora é exatamente a indenização. O que é essa indenização relacionada ao FGTS? Vou falar agora, mas já venho falando dela desde a aula passada, né? É aquela indenização compensatória pela dispensa sem justa causa. E funciona assim. A Lei 8.036, estou fazendo uma introduçãozinha para chegar na indenização, tá? A Lei 8.036, de 1990, inicialmente, ela estabelece uma multa para a mora do empregador em fazer os depósitos. O empregador que não faz depósito no prazo, ou simplesmente não faz os depósitos de FGTS, ele paga uma multa pelo atraso, pela mora, né? Ou por não fazer os depósitos de FGTS. Inicialmente, o valor da multa correspondia a 10% do depósito de FGTS, feito em atraso ou que não foi feito. 10% do FGTS, esse era o valor da multa. Mas essa multa, ela é destinada para a Caixa Econômica Federal. Ela é destinada para quem administra as contas do FGTS. Então, essa multa não é para o empregado, ela é para a Caixa Econômica Federal, né? Muito bem. Aí veio uma atualização da Lei 8.036 e o valor da multa dobrou. Ao invés de 10%, passou a ser de 20%. Então, multa pelos não depósitos de FGTS ou atraso dos depósitos de FGTS passou a ser de 20% do FGTS. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando o empregado é dispensado sem justa causa, isso a gente viu na aula passada, ele tem direito ao recebimento de uma indenização compensatória. E o valor dessa indenização compensatória, disso que eu estou falando agora, é calculado com base na multa do FGTS, na multa pelos não depósitos, na multa pelos depósitos feitos em atraso.
E esta vinculação foi feita lá, desculpa, lá no ato das disposições constitucionais transitórias. No artigo 10 do ato das disposições constitucionais transitórias. O artigo 10, inicialmente, então, estabeleceu que essa indenização compensatória seria o correspondente a 4 vezes o valor da multa. Inicialmente, a multa, acabei de falar para vocês, era de 10%, 4 vezes o valor da multa, 40%. Só que depois o valor da multa dobrou, passou a ser 20%. Mas o valor da indenização compensatória tem que ser mantido. Por isso, continua a ser de 40% de FGTS. Bom, agora que eu entendi linha de raciocínio, vamos falar desta indenização. Toda vez que um empregado é dispensado sem justa causa, a dispensa arbitrária, que a gente viu, o empregador deve pagar ao empregado a indenização compensatória. Então, o valor da indenização compensatória é de 40% dos depósitos de FGTS. Pega o extrato bancário da conta vinculada do FGTS, vê o valor total atualizado. Sobre esse valor total, calcula 40%, esse é o valor da indenização compensatória pela dispensa sem justa causa. Como o valor da indenização está atrelado à multa do FGTS, usualmente a indenização compensatória também é chamada de multa do FGTS, ou a multa fundiária de 40%. Tecnicamente, são duas coisas diferentes. A gente acabou de ver a diferença. A multa do FGTS é pela ausência de depósito, ou pelo atraso dos depósitos. Essa multa se destina à administração pública. Se destina, melhor dizendo, à administração do FGTS. Então, não é para o empregado. Às vezes eu vejo petição inicial e vem lá nos pedidos, indenização de 40% do FGTS. Multa do FGTS pela não realização dos depósitos. Olha, essa multa não é para ser pedida na petição inicial. Essa multa é para o juiz oficiar a Caixa Econômica Federal e ela vai cobrar a multa pelos não depósitos de FGTS. Porque ela não é destinada ao empregado. O que é destinado ao empregado é a indenização compensatória. Ainda que ele queira chamar de multa, tudo bem. A multa de 40% do FGTS, ok. Pela dispensa sem justa causa. Perfeito. Nenhum problema de terminologia, pode usar. Convenciona-se usar indenização de 40% do FGTS ou multa fundiária, multa de 40% do FGTS. Ok. Mas a gente precisa saber a diferença. A gente precisa saber do que nós estamos falando. Então, mesmo que vocês queiram falar multa de 40% do FGTS, está valendo, sem problema nenhum. Mas tem que saber do que se trata. É aquela prevista no inciso 1 do artigo 7º da Constituição Federal. É uma compensação pela dispensa arbitrária ou dispensa sem justa causa. É disso que a gente está falando. Agora, olha uma coisa. A gente vai ver daqui a pouquinho. Na sequência, é o próximo tópico. A gente vai ver quando que o empregado pode sacar o FGTS. E lá na Caixa Econômica Federal, se eu quero usar meu FGTS, me dá aqui, é meu. E é dele mesmo, daqui, quero sacar. A gente já viu e vai ver de novo que quando ele é dispensado sem justa causa, ele pode fazer isso. A dispensa sem justa causa é uma das hipóteses legais para o empregado levantar os depósitos de FGTS. Retirar da conta vinculada os valores do FGTS. Por outro lado, a gente já viu que quando ele pede demissão, ele não pode ir lá na Caixa Econômica Federal e retirar o valor do FGTS. Quando ele pede demissão, o valor vai ficar lá,
na conta vinculada. O dinheiro é dele, é do empregado. Não vai sair dele. Pertence a ele, mas ele não vai poder usar. É um dinheiro que ele tem, mas que ele não pode usar porque ele pediu demissão. Ele poderá usar em outros casos, outras situações que eu vejo daqui a pouquinho com vocês. Mas neste, por conta do pedido de demissão, ele não pode usar. Aí vamos imaginar o seguinte: o empregado tem um contrato de trabalho, ele pediu demissão, o dinheiro vai ficar parado lá, o FGTS dele fica parado lá. Aí ele arrumou um outro emprego. Está usando a mesma conta vinculada, porque era para ser assim, né? Cada empregado tem uma. Está usando a mesma conta vinculada. Tá certo. Aí passa um tempo, nesse segundo contrato de trabalho, ele é dispensado, sem justa causa. Então agora ele vai poder ir lá e pegar o FGTS. Qual FGTS ele vai sacar? Ele vai sacar o FGTS do segundo contrato de trabalho. 40% de indenização. 40% de indenização vai ser calculado sobre quais depósitos de FGTS? Somente sobre os depósitos feitos no segundo contrato de trabalho. E no primeiro, não foi dispensa sem justa causa, não teve a indenização. Só no segundo vai ter direito à indenização. Entendem por que a própria Caixa Econômica Federal vai gerando uma conta vinculada de FGTS para cada contrato de trabalho? Que facilita na hora de identificar o valor de 40% do FGTS. Quando o empregador dispensa sem justa causa, ele vai pegar o extrato vinculado do FGTS da conta dele, dos depósitos que ele fez. E aí, neste caso, dos depósitos que ele fez, ele vai lá, calcula 40% e faz o pagamento da indenização compensatória. É isso. Tem um outro detalhe importante. Acho que foi na semana passada ou semana retrasada. Nossa, olha isso. Salvo engano, foi no ano de 2000, faz muito tempo. Faz muito tempo. Teve um probleminha aí no FGTS. Teve um probleminha no FGTS. E foram 2 planos econômicos. Eu acho que era plano verão e plano Bresser. 2 planos econômicos. Aqueles, né, que muda moeda. Era Cruzeiro, passou a ser o RV. Era o RV, passou a ser cruzado. E até chegar até chegar na moeda que a gente estava, foi havendo planos econômicos com vários efeitos, né? E nestes 2 planos econômicos, ou em 2 destes planos econômicos, quando mudou a moeda e mudou os índices de reajuste do FGTS, ou de atualização monetária do FGTS, na virada do plano, a Caixa Econômica Federal não aplicou o índice de atualização monetária. Não atualizou. Então, de um mês para o outro, não teve atualização monetária. Claro que se não alterou o valor no mês da virada, isso foi em efeito cascata para todos os demais meses. Nos demais meses, foi tendo atualização monetária, mas a base era diferente, porque foi feita uma atualização no valor, sobre um valor menor do que deveria ter sido feito. Então, tinha diferença de FGTS por conta da não atualização monetária em determinado mês. E aí, quando os trabalhadores viram isso, começaram a acionar um monte de ação contra a Caixa Econômica Federal, então aqui não era contra o empregador, porque não foi ele, não é ele que faz a atualização monetária. As ações são ajuizadas contra a Caixa Econômica Federal, pedindo a diferença do FGTS. Que a Caixa Econômica Federal atualizou errado. Quando ela atualizou errado, ela gerou uma diferença de FGTS para os empregados. Isso, gente, nós estamos falando que isso aconteceu em todas as contas de FGTS. O valor da diferença era monstruoso. Eu não sei, eu acho que chegava, era não sei quantos bilhões. Era um valor monstruoso. Foi indo, né? Primeira instância, a Justiça Federal deu razão para os trabalhadores. O Tribunal Regional Federal confirmou.
Quando foi chegando lá para cima, na hora que o Estado viu que a Caixa Econômica Federal ia ter que bancar essa diferença altíssima, o que o governo fez? O governo editou, junto com o Legislativo, editou uma lei complementar, criando uma contribuição social. E ele pensou o seguinte, pensou assim, nós vamos ter que fazer um pacto para toda a sociedade arcar com o erro da Caixa Econômica Federal. E esse pacto será, os trabalhadores vão arcar com uma parte, os empregadores vão arcar com uma parte, o Estado vai arcar com outra parte. Qual parte de quem aqui? Parte dos empregados. Eles vão aceitar receber parceladamente, fazer acordo para receber parceladamente. Parte do Estado, a Caixa Econômica Federal vai bancar uma parte da diferença. Parte dos empregadores. A parte dos empregadores vai ser a seguinte, nós vamos criar uma contribuição social no valor correspondente a 10% dos depósitos de FGTS, 10% dos depósitos de FGTS, quando houver uma dispensa sem justa causa. Então, o empregador, quando ele vai pagar verbas rescisórias, ele paga 40% de indenização para o empregado. Mas ele também paga mais 10% dos depósitos de FGTS a título de contribuição social por conta da dispensa sem justa causa. E esse valor é destinado para custear as autorizações do FGTS. Por que eu estou dizendo isso? Porque a semana passada, a semana retrasada, o STF foi discutir a constitucionalidade dessa contribuição social, de 10%, no caso de dispensa sem justa causa, e o STF estabeleceu que é constitucional a contribuição social de 10% paga pelo empregador, no caso de dispensa sem justa causa. Então, o empregador paga isso também, ou deve pagar isso também. Mas como estava em discussão judicial, muitas empresas tinham suspendido o pagamento, mas agora vão ter que retomar o pagamento. Mas o que eu quero dizer com isso? O empregador vai pagar 50%, mas 40% é a indenização de 40% do FGTS. Os outros 10% é contribuição social, não tem nada a ver com o FGTS, pago para o empregado. Então, tem bastante diferença. Continua a ser de 40%. Tem uma pergunta aqui no chat. Já foi respondido isso nessa aula, mas eu não prestei atenção na hora. Se você pedir a conta, né, pedir demissão, você não pode sacar o FGTS? Não pode, Natan. Por isso, não. Você poderá sacar por outros motivos, mas o pedido de demissão não autoriza o empregado sacar o FGTS. Não pode, o dinheiro vai ficar parado lá na conta vinculada do FGTS. Vai ficar paradinho lá. Aproveitar o gancho. Eu já escutei, não sei se isso é verdade, que quando você vai construir uma casa, um imóvel, você pode sacar uma parcela do FGTS. Como é que funciona? É verdade. Funciona o seguinte. Ó, deixa eu só fechar um negócio aqui. Tem saque de FGTS, conforme eu disse agora mesmo, também tem saque de FGTS na dispensa indireta e também tem saque de FGTS no distrato, só que ao invés de ir lá e sacar tudo que está depositado na conta vinculada, saca 80% e 20% vai ficar lá. E 20% vai ficar lá por ser modalidade de distrato, só por isso. E outra coisa que eu quero dizer, quando eu falava, tem também, Evaldo, já vou falar. Quando eu falava da indenização por tempo de serviço, no lugar dela, entrou a indenização de 40% do FGTS. Por isso, gente, não tem mais na CLT indenização por tempo de serviço. No lugar dela, entrou a indenização de 40% do FGTS. Substituiu. Então, tem artigo na CLT que ainda está usando a indenização por tempo de serviço, por exemplo. O artigo 478 trata disso.
Mas o artigo 478 não foi recepcionado pela Constituição Federal, porque no lugar da indenização por tempo de serviço, entrou a indenização de 40% do FGTS. E só para fechar, lembra a história do empregado doméstico? No caso do empregado doméstico, o empregador doméstico não vai pagar os 40% do FGTS na dispensa sem justa causa. Não vai pagar, porque ele já vinha pagando antes, mensalmente, aqueles 3,2% sobre a remuneração, para quando tiver a dispensa sem justa causa, ele já tiver cumprido a obrigação de fazer os 40% de FGTS. A pergunta, neste caso, tem que ser a seguinte: mas e se o empregado doméstico pede demissão, que não tem indenização de 40% do FGTS? E se o empregado doméstico é dispensado com justa causa, que também não tem 40% do FGTS? E aí, neste caso, como é que fica? Aí, neste caso, quem saca o correspondente a esses 40% é o empregador doméstico. Ele que vai até a Caixa Econômica Federal e fala assim: olha, eu depositei mês a mês 3,2% destinado à indenização para a dispensa sem justa causa. Como não foi caso de dispensa para justa causa, eu tenho direito de receber de volta esses depósitos que eu fiz. Então, quem saca estes depósitos, correspondente a 3,2% todo mês, é o empregador doméstico. Volta para ele, tá? E agora vamos falar do saque, então. Lei 8.036, artigo 20 da Lei 8.036. O artigo 20 da Lei 8.036 elenca em quais casos o empregado pode ir lá na Caixa Econômica Federal e pegar o dinheiro do FGTS, sacar o dinheiro do FGTS. Por isso que fala saque. Levantar o dinheiro do FGTS. Enfim, ir lá na Caixa Econômica Federal e pegar o FGTS. Vixe, o artigo 20 da Lei 8.036, eu não estou com ele aqui na minha frente, mas ele tem uns 20 incisos, mais uns 30 parágrafos, é um artigo super extenso, muito longo mesmo. Mas na leitura dos incisos, que os casos que permitem, são os casos que permitem o saque do FGTS, a gente percebe claramente que alguns dependem da modalidade de extinção do contrato de trabalho. Outros não tem nada a ver com extinção de contrato de trabalho. Por exemplo, os que dependem de extinção de contrato de trabalho. Quando o empregado morre, os seus herdeiros podem sacar o FGTS. Quando o empregado aposenta, embora a aposentadoria não é causa automática de extinção do contrato de trabalho, a aposentadoria permite o saque do FGTS. Dispensa sem justa causa. O distrato, saca 80%. Término de contrato por prazo determinado, saca. Culpa recíproca, saca. Rescisão indireta, saca. Extinção da empresa, saca. Falecimento do empregador pessoa física, saca FGTS. Então, olha, tudo está relacionado à extinção do contrato de trabalho. Só está sacando o FGTS porque houve esta modalidade de extinção de contrato. Em sendo assim, quando o empregado pede demissão, este fato não permite o saque do FGTS. Quando o empregado é dispensado com justa causa, este fato não permite o saque do FGTS. Mas existem outras hipóteses para o saque desvinculadas da rescisão do contrato de trabalho. Por exemplo, ele pode usar o dinheiro do FGTS para financiar a casa própria, para quitar a casa própria. Ele pode usar o FGTS quando a conta for inativa. O que é uma conta inativa? A conta fica parada, sem movimentação, por mais, salvo engano, mais de 3 anos. Ficou parada, é conta inativa? Depois de configurar a conta inativa, no próximo aniversário do titular da conta, ele pode ir lá e sacar. Bom, mas qual foi a causa do saque?
causa do saque foi conta inativa. Ah, eu quero financiar a casa própria. Eu quero usar o dinheiro do FGTS para isso. Qual é a causa do saque? Financiamento de casa própria. E tem outros casos, por exemplo, para tratamento de doença grave, ele pode usar. Para tratamento de HIV, ele pode usar. Para tratamento de câncer, que é a neoplasia maligna, ele pode usar. Então, qual é a causa? A causa do saque é tratamento de doença grave. A causa do saque é para tratamento de neoplasia maligna, para tratamento de câncer. Pode usar também no caso de calamidade pública. O artigo 20 elenca calamidade pública, como podendo usar. Olha só, pandemia. O Estado declarou que é caso de estado de calamidade pública. O artigo 20 elenca calamidade pública, permite saque do FGTS. Não é por acaso que a gente tem visto algumas ações ajuizadas pedindo o saque do FGTS porque estamos em caso de calamidade pública. E as sentenças têm deferido o levantamento. Algumas têm deferido o saque total do FGTS e outras não. Têm deferido o saque de parte dos depósitos de FGTS para essa situação emergencial. Qual é a proporção? Cada juiz está estabelecendo uma. Mas olha que bacana. É caso elencado que está totalmente desvinculado à rescisão do contrato de trabalho. E ressurge agora com o caso da pandemia. Não é novo isso, viu? Às vezes tem algumas enchentes que são calamidade pública mesmo, e o Estado decreta caso de calamidade pública, por conta de enchente, por exemplo. E com isso, já fica autorizado o saque, ao menos de uma parte, dos depósitos de FGTS. Então, tem um monte de situações, viu, gente? Não é só relacionado à extinção do contrato de trabalho. É claro que, como eu estou falando de direito do trabalho, de extinção do contrato de trabalho e FGTS, eu estou fazendo a vinculação do FGTS como direito do trabalho. Mas não é só nestas situações, não. Pode sacar por um monte de outras possibilidades. E, vez por outra, tem atualização legislativa e insere. Se eu não estou enganado, ano passado inseriu outro caso, que eu não me lembro qual é. Mas, vez por outra, insere outra possibilidade de caso para saque, para levantamento do FGTS. Fora isso tudo, conforme o caso, o juiz pode deferir a necessidade de saque de FGTS. Basta o trabalhador demonstrar que ele precisa do dinheiro do FGTS por uma situação de necessidade, e o juiz pode deferir saque de FGTS. Então, além de todas aquelas hipóteses do artigo 20, ainda é possível mediante decisão judicial. Aí pode sacar o FGTS. Fora esses casos, meus amigos, o dinheiro vai ficar parado lá, é do empregado, pertence a ele, mas ele não poderá usar. Não poderá usar porque não preenche nenhuma das hipóteses para saque do FGTS previstas na Lei 8.036 de novembro. É isso. Respondi as perguntas de saque? Sim, senhora. É isso então, gente. Está na dúvida? Checa lá o artigo 20. Não dá para falar tudo aqui, porque tem um monte de hipótese. E cada vez vai aumentando mais estes casos. Tá certo? Vou trazer só... Eu tenho ainda mais uns minutinhos. Vou trazer só uma... Não é nem é uma investigação aqui. É a competência. É a competência para julgar isso. Existe uma discussão se a competência é da Justiça do Trabalho ou se a competência é da Justiça Federal. Me parece que a competência tem que ser da Justiça Federal. E me parece que a competência tem que ser da Justiça Federal, porque a ação é ajuizada não em face do empregador,
A ação é ajuizada em face da Caixa Econômica Federal para que seja autorizado o saque do FGTS. Eu tenho visto algumas ações sendo ajuizadas na Justiça do Trabalho, e mais do que isso, eu tenho visto a Justiça do Trabalho julgar. Mas eu acho que é um equívoco. Eu acho que a Justiça do Trabalho não tem competência para julgar estas ações. Acho, entendimento meu. A competência me parece que é da Justiça Federal. Mas isso é um dos temas que estão surgindo agora por conta da pandemia. Primeiro, pode pedir o saque do FGTS? Segundo, quem tem competência para julgar? Me parece que a competência é da Justiça Federal. Tá certo. Quem tiver interesse aí, gente, estamos em caso de calamidade pública. Esse dinheiro que o trabalhador não pode sacar, fica parado lá, e aí caso ele venha a falecer, os herdeiros podem sacar? Sim. Em qualquer das hipóteses, o dinheiro está parado lá, porque ainda não tem hipótese que permite o saque. Havendo uma hipótese, qualquer uma que seja, havendo uma hipótese, poderá sacar o FGTS. Como esse exemplo que você deu. O dinheiro está lá parado. Quando o trabalhador falece, os seus herdeiros podem sacar? Podem sacar. Porque aí se enquadra numa das hipóteses que é falecimento do trabalhador. Aí pode sacar. Professor. Oi? E qual que é o tempo de decadência desse direito de pedir para sacar pelos herdeiros? O STF julgou que o prazo prescricional para pleitear FGTS é de 5 anos. Sabe por que ele julgou? Porque a Lei 8.036, ela prevê prazo de 30 anos. E aí o STF foi chamado a julgar a constitucionalidade desse prazo. E o STF decidiu pela inconstitucionalidade da prescrição de 30 anos. Entendendo que a prescrição tem que ser a mesma prescrição do Código Tributário. Então tem que ser a prescrição de 5 anos. Mas, para pedir administrativamente, não tem esse prazo de decadência não, viu? Pode pedir. Então, às vezes a gente faz isso. Mas então já tem esse direito, estou aqui bobeando, pode ir lá segunda-feira e fazer o pedido. Não, beleza, obrigado, viu? Tá certo, gente? Alguém tem mais alguma dúvida? Então, para a próxima aula, não deu tempo de eu falar hoje, eu começo a nossa próxima aula falando de aviso prévio. E aí já começo a falar de direito coletivo do trabalho, tá? É isso então, gente. Encontro vocês sábado que vem. Muito obrigada, bom final de semana para todos vocês.